em alguns lugares onde se trabalha a mediunidade, e ele vai descrever para você, nos olhos, que ele é capaz de perceber aquela condição. Às vezes você vai no outro, ele é mais sutil, ele vai ver outra dimensão, da mesma coisa, não é? Mais ou menos assim, vocês seriam capazes de descrever como se apresenta agora a minha alma? Não. O máximo que a gente vai dizer é como eu estou vestida, o que eu aparento, que tipo de emoção eu traduzo, não é assim? Mas, se estivermos na presença de outras pessoas com maior sensibilidade, capazes de perceber a vibração de meu campo áurico, vai dizer para mim. E tem muitos de nós que é capaz de perceber isso, né? Ou perceber mutações energéticas no nosso campo que nós mesmos não somos capazes de perceber. Entendeu? Então isso vai produzir uma melhor qualidade do nosso futuro corpo etérico. Olha que beleza! Eu já tinha falado disso anteriormente. Tudo aquilo que adquirimos, impregnamos esse então corpo etérico, que vai fazer o transporte nosso para a síntese e depois para reencarnar novamente. E é aí então que eu registro as minhas aquisições e a minha evolução espiritual. Então, isso vai produzir uma melhor qualidade no nosso futuro corpo etérico. E a qualidade do futuro corpo etérico é determinante tanto para a saúde do corpo físico, como é determinante também para que as impressões superiores da alma sejam impressas no cérebro físico numa futura encarnação. Então, fazer um processo de transição dessa dimensão para uma outra, de forma consciente, de forma tranquila, mantendo a continuidade do seu processo, você estará até então fazendo uma tremenda poupança. Sabe o que é isso? Guardar para o futuro. Ou seja, estarei impregnando ou mantendo registros no meu corpo etérico de tal forma que após esse estágio nos planos diversos da vida, posso eu regressar encarnada com registros físicos, tanto no cérebro físico, como a saúde de meu corpo físico. Vocês já viram que tem pessoas que não adoecem, que são saudáveis. E não adoecemos por outro estágio também, né? Mas que tem elevação de consciência, tem tranquilidade. Essas pessoas passaram por esse processo e encarnaram em melhores condições. Necessitam do estágio encarnatório? Necessitam, mas já em outras condições. Compreendem isso? A maioria de nós que dá conta de ouvir impressões como essas, trabalhar com uma ideia de transição e não de morte, já estamos no estágio um pouco dilatado de nossa compreensão. Já destacamos da condição anterior que viemos desenvolvendo até então. Vou falar daqui. Se ela subir de novo, ela vai para outro espaço, outra dimensão. Depois corremos o risco dela não voltar. Gostar demais. Chega. Pois é, não dá. Tá bem? Muitas experiências com o tempo e um espaço diferente, nós temos nos nossos sonhos. Chegamos, Daniela? Nós vemos que nos sonhos passam-se coisas em segundos e que na Terra levaria anos para passar. Assim como o contrário, nós podemos dormir por alguns momentos e sonhar as coisas que se passaram em longos períodos. Já viram que às vezes a gente dá aquela cochilada assim depois do almoço? Não é, Marta? Depois daquela cochilada toda a gente desperta, meu Deus! Eu lembro que a Eliana uma vez acordou desesperada, ela entendeu que já era o dia seguinte. Se brotou um escândalo, ninguém me acordou. Foi demais. Vocês já tiveram essa
sensação? Ou quando viajamos, eu tenho muito disso, eu estranho muitos lugares, né? Então viajamos e acordamos num lugar onde não é um comum e a gente fica tentando localizar onde está, no espaço, né? Oncotô, oncovô, não é? Quem sou eu? Nós ficamos assim, porque esses estados, eles são de dilatação. Quando sonhamos, muitas vezes sonhamos em desdobramento. Nossa consciência se dilata e percebemos outros planos de vida. A maioria das vezes entramos aqui no ato de desencarnar. Ele explica para nós que o último pensamento é importantíssimo, não é? Porque ele determina para onde seguiremos em seguida. E durante o sono, a espiritualidade recomenda que a gente faça a preparação para dormir, não é? Como última atividade mental, espiritual, para que a gente possa adentrar níveis de consciência diferenciados durante o sono, para que tenhamos sonhos desta para melhor. Quando estamos confusos e não preparamos bem este estado emocional, mental, espiritual, embarcamos e acordamos assim, tive um pesadelo, não é? O pesadelo, a psicologia já explica para nós, é uma conotação emocional. Porque também eu posso ter uma incursão numa zona mais densa durante o sono em atividade espiritual. Não posso? Posso permitir que a espiritualidade me leve para alguns lugares, para atividade de aprendizado, de socorro, de ajuda espiritual, não é? Então, durante o sono, eu posso entrar em desdobramento, os irmãos espirituais me conduzem, vamos até lá, voltamos, acabamos de ver aqui o convite feito ao Bassanum para ele adentrar os abismos, não é? E em resgate daqueles irmãos que não são desconhecidos e não deixaram de amar o Cristo, apenas não exercitaram o que aprenderam. Pegou nós todos pelos pés, né? Pé, cabeça, com tudo. Não é? Porque somos verdadeiramente nós mesmos. Os que conhecemos um pouco do Evangelho e ainda não o praticamos conforme absorvemos, conforme conhecemos. Então, durante o sono, muitos de nós têm sonhos determinantes na vida. Já teve isso? Sonhos que você diz assim, a partir deste dia, eu não sou mais o mesmo. Foi-me aberto uma visão, um nível de consciência tal, e eu percebi algumas coisas de mim mesma, de minha trajetória, que não esqueço nunca mais e posso daqui caminhar para outro lugar. Sonhos que muitas vezes nos mostram a direção que o nosso ego, que a nossa personalidade está tomando, e a direção natural da nossa alma, que nós ainda desconhecíamos. Já perceberam isso? E a gente conta o sonho e fala, meu Deus, o sonho é claríssimo. Ele está dizendo, olha, por aí não dá mais. Não é assim? Alguma dúvida? Hoje está bom de falar que tem um monte de gente com sono. Antigamente tinha uns pincéisinhos que eu escrevia, você lembra? Uns giz assim, quando alguém cochilava, se lembra, ganhou uns 5 na testa. E eu sou boa nisso. Acertava, se fosse assim, hoje André ele tinha ganhado 20, Nelly 50. Sebastião nem se fala. E eu distribuí lábios aqui para tudo quanto é lado. Só a Ana não cochilou nessa sala hoje. O Hipólito, muito do esperto, resolveu ficar de pé. Ô, Lena, não espalha não, ué. Eu voltei? Não, né?
Podemos continuar? Todo mundo já acordou? Nós estamos vendo, então, que durante todas essas etapas pelas quais nós passamos no ato de partida, em todas essas etapas, é essencial que nós fiquemos calmos, que fiquemos tranquilos e que tenhamos paz e que fiquemos completamente impassíveis, neutros, imparciais diante de tudo o que está acontecendo, tanto para nós estarmos diante das ilusões que nós constatamos em nossa vida, como para nós estarmos diante dessa experiência que o tempo não existe como nós pensamos, e também para nós estarmos muito atentos com respeito ao nosso último pensamento. Então ele ditou as regrinhas básicas do ato de morrer, do ato de desencarnar. Não ditou? Qual que são as regrinhas básicas do ato da partida? Calma, tranquilo, paz de espírito, Neutro. Gente, eu não tô nem coral. Todo mundo já sabe a lição, Paulo. Você percebeu? Você viu, Léo? É, Rodrigo. Sobrou pra você hoje não, meu filho. Você tá... Olha, gente, olha o estado do indivíduo ali do lado da Denise e da Mari. Duas mulheres bonitas. Você... Ele tá calmo e passivo. Tranquilo, em paz, completamente impassível, tentando, neutro, imparcial diante de tudo que está acontecendo, tanto para quando nós estamos diante das ilusões. Agora pegou você, Rodrigo. Eu sabia que eu ia arrumar um laço. Porque também diante das nossas ilusões, nós precisamos desse exercício, não é? Muitas vezes nós somos tão persistentes em questões ilusórias da nossa vida, que nem aquele sonho que a gente falou antes não acorda a gente, né? Achamos que alguma coisa tem que acontecer para eu ficar em paz, alguma coisa tem que ser trazida para mim, para eu me acalmar, para eu me tranquilizar. Algo precisa vir às vezes de fora, para que me deixe impassível, para que eu não tenha reações. Não é isso? E isso faz parte do nosso grande quadro de ilusões.